Espero que esteja tudo bem com vocês. Como vocês já sabem, eu me chamo Elias Lino e sou o professor de filosofia de vocês. Hoje eu gostaria de falar a respeito de corporeidade. Corporeidade é uma palavra esquisita para vocês, né, nesse primeiro momento, mas é simplesmente a qualidade de ser corpo. Para tanto, a gente vai ver durante toda a história da filosofia como a filosofia definiu o que é o corpo. E aqui a gente está falando de corpo humano, ok? Então, a gente teve Idade Média, Idade Medieval, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E claro, a gente vai ver muito mais, né, a respeito de sociedade ocidental, não as outras, não a sociedade oriental, ok? Então, já na Idade Antiga grega, clássica, ok? A gente teve dois grandes filósofos que tematizaram o corpo, né? Platão e Aristóteles. Platão dizia que o corpo, ou melhor, o ser humano, de modo geral, era uma dualidade, né, psicofísica. A gente já viu isso em aulas passadas. Então, era uma dualidade psicofísica. Então, tinha a parte formal, né, que era a alma, e a alma é perfeita, imortal, e veio do mundo das ideias, ou do mundo das formas, por isso formal, né? E a parte imperfeita, mortal, perecível, que era o corpo. Então, para ele, o corpo ele é um pouco menos valorizado do que a alma, né? Ele é subvalorizado. Mas ainda assim, ele é valoroso, porque do ponto de vista do senso comum grego antigo, o corpo ele denotava o que você tinha dentro, né? Você tinha uma alma bonita. Então, por isso, né, que eles cultivavam as artes marciais, aqui no sentido de Olimpíadas, né? Você se exercitar, você praticar lutas corporais, você cultivar, né, o seu próprio corpo, porque no senso comum grego antigo, um corpo bonito denotava uma alma bonita, ok? Então, por isso, eles cuidavam do próprio corpo, porque cuidar do próprio corpo era cuidar também de forma indireta da alma, ok? Então, apesar de ter essa dualidade, né, que o ser humano é um corpo com uma alma, ainda assim, e a alma ser melhor do que o corpo ainda tinha o seu valor para o Platão. Aristóteles, que foi aluno de Platão, seguiu, né, na mesma linha de pensamento, dizendo que tudo bem, o corpo o ser humano é uma junção de corpo e alma. Porém, né, ele já avançou um pouco mais a respeito de dizer que era uma unidade indissociável, ou seja, corpo e alma eram unidos de forma indissociável e nenhum era melhor do que o outro por ser imortal, porque para o Aristóteles a alma também é mortal. Então, se o corpo falece, a alma também falece. A única, né, me parece que a única vantagem, o único sobrevalor da alma a respeito do corpo, é porque a alma era a parte pensante, né? A parte que animava o corpo e a parte que pensava, ok? Mas além disso, fora disso, para o Aristóteles, o ser humano é uma junção de corpo e alma indissociável, é uma junção orgânica. E aí, por conta da percepção que ele tinha chamada ilemorfismo, ou seja, ile é a parte material, né, o corpo, e forma, né, morfismo, é a parte que dá a forma ao ser humano, nesse caso seria a alma. Ok? Então, nesse sentido, a gente avança para a Idade Medieval. Na Idade Média, continua-se a ideia de que o ser humano é uma dualidade, portanto, o corpo é alguma coisa possuída por algo anterior, né? Então, na Idade Média, teve-se a tentativa de cristianizar o pensamento grego, sobretudo através de dois grandes pensadores, né? São Agostinho, né, que é o representante da patrística, né? Patrística vem de pater, latim, que vem de pai, que é o mesmo que padre. Então, são os primeiros padres da Igreja Católica. E também São Tomás de Aquino, que é um representante da escolástica, que era a filosofia e a teologia ensinada nos mosteiros, e posteriormente esses mosteiros alguns tornaram-se as primeiras universidades medievais e também modernas. Mas enfim,
esses pensadores eles tentaram, tentaram trazer a teoria e o pensamento filosófico grego antigo para o cristianismo, e aí seguiu, de que o ser humano é a junção de corpo e alma, a alma é perfeita e imortal, e aí quando o corpo falece, essa alma, ela vai, dependendo das ações, ela vai para outro lugar, mas ela continua porque ela é imortal, Isso segundo o pensamento que pegaram do Platão, Transformaram o mundo das ideias, o mundo das formas, no paraíso, e aí vai ter outra realidade também, chamada inferno, caso você não tenha sido uma boa pessoa durante a sua vida. Obviamente, como a tradição cristã é muito longa, muito extensa, vai ter também várias literaturas distintas definindo o inferno, no inferno, o limbo, o paraíso, então vai ter também muita confusão a respeito disso. Mesmo o corpo, na Idade Média, o corpo vai ser sede dos pecados, porque ele é perecível, porque é a partir dos sentidos, corporais, que você peca. Mesmo assim, ele tem uma certa, é contraditório, mas ele tem um certo valor, porque vai ser a sede da alma, vai ser onde a alma vai morar enquanto estiver aqui na Terra. Aí o que vai caber à alma é controlar esses sentidos para que ele não peque. Já na modernidade, a gente vai ter um primeiro pensador, um holandês, chamado Spinoza, Baruch de Spinoza ou Bento de Spinoza. E aí o Spinoza também vai ter várias formas de escrever, com S ou com Z. Mas enfim, Spinoza, já no século XVII, ele vai dizer que vai se contrapor a esse dualismo. Não vai dizer que o ser humano é corpo e alma. Para ele, o ser humano é corpo-mente. E é a mesma coisa. A mente e o corpo são a mesma coisa. Acontece que quando a gente se refere ao corpo que ele está pensando, a gente chama de mente. E quando a gente se refere ao corpo que ele está agindo, a gente chama de corpo. Mas para ele corpo e mente é a mesma coisa. Não vai ter uma alma anterior ou uma mente que vai animar, ou seja, que vai comandar esse corpo. Para ele, por exemplo, quando eu aceno aqui assim, isso não é diferente de pensamento. É um movimento do corpo, da ação, mas também é um pensamento. Isso, a neurociência hoje comprova, século XXI, porque quando eu faço isso, tem que ter uma série de comandos cerebrais, mandando meu braço fazer isso. Ou seja, um movimento não é diferente de um pensamento. Se você entende pensamento como conexões dos neurônios, conexões cerebrais. E pensamento hoje, uma definição possível de pensamento hoje é essa. Então, para ele é isso. Então, para ele o ser humano é uma unidade. Corpo, mente, uma única coisa só. Então ele abandona esse dualismo de que o ser humano é a junção de alma e corpo e que a alma comanda esse corpo. Para ele é a mesma coisa. Corpo, mente é a mesma coisa. E aí, quando você age, qual é a potência de agir? O ser humano ele impelido pelo que ele chama de afecções. São coisas que afetam esse corpo e aumentam a potência de agir ou diminui. E aí quando você é afetado por essas afecções, e aí você é impelido a agir, ele chama isso de alegria. O que também parece muito, muito coerente. Quando a gente está mais alegre, a gente age mais. E aí quando ele fala que quando a gente é afetado e e diminui a nossa potência de agir, ele chama isso de tristeza. Também continua a coerência, que quando a gente está mais triste, a gente tende a ficar mais no nosso canto, a gente tende a não querer agir, interagir, não querer fazer nada. Ok? E aí, na contemporaneidade, já no século XX para cá, a gente tem um fenomenólogo, francês, Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty. Fenomenologia é uma corrente filosófica do século XX que fala a respeito da percepção do mundo através das individualidades, através das sensações e consciência individual de cada sujeito. Então, portanto, o Merleau-Ponty ele vai falar que também ele vai seguir a linha de que o ser humano não é uma dualidade psicofísica e o ser humano ele é corpo. E aí ele punha o conceito de corpo próprio.
O ser humano, enquanto corpo no mundo, né, a partir de que está no mundo, entre outros objetos e outros corpos, ele começa a perceber essas coisas e construir a sua consciência. Ou seja, o ser humano, o corpo próprio, é uma central, né, que ele chama de sede de percepções. Ou seja, é uma central de percepções que lhe permite perceber os outros corpos, as outras coisas e a si mesmo. Mas o ser humano continua sendo apenas corpo, e não uma alma que possui um corpo. Então, um corpo que dentro tem uma alma que o controla. Okay? Aí, além disso, a gente tem outro francês chamado Foucault. Na maioria das vezes trata a respeito das relações de poder. Então ele vai falar que o corpo, ele também me parece que para ele o ser humano ele é corpo, só corpo. Então o corpo é onde o poder incide, ou seja, o poder vai em cima desse corpo para controlá-lo através do que ele chama de poder disciplinar, né? Escola, associações, sindicatos, empresa, presídio, né? Tudo isso vai controlar e domesticar esse corpo para que ele seja dócil e produtivo. Além disso, né, a gente tem também hoje, né, contemporaneamente, a gente tem as filosofias decoloniais, tipo filosofia feminista, filosofia ameríndia e filosofia africana, né, que fala que também é nesse corpo que tanto o poder estatal quanto institucional, quanto de pessoas individualmente, que ele vai incidir, que ele vai mirar. Tipo, qual é o corpo que a sociedade brasileira, que é uma sociedade machista, vai tratar com uma propriedade? O corpo feminino. O corpo feminino é tratado como uma propriedade. Os homens se acham no direito de possuir o corpo feminino. Se acham no direito de interferir no corpo feminino. Por exemplo, está passando um corpo feminino na rua, né, e aí o homem acha aquele corpo feminino bonito, ele vai dizer gracinhas, vai assobiar, vai interferir na paz daquele corpo. Como o Brasil também é uma sociedade racista, qual é o corpo que vai ser vigiável e matável? Obviamente, corpos negros. O corpo negro ele é vigiável. Basta entrar numa loja de conveniência, né, que o segurança vai te seguir o tempo todo. Entra no supermercado, o segurança vai te seguir o tempo todo. Ou então, qual é o corpo? Ou então ele é matável, né? O tempo todo, corpos negros são assassinados e não gera revolta e não gera espanto. Então, esse conteúdo vai estar no livro de vocês entre as páginas 103 e 109. Eu espero que estejam todos bem, né? E com isso eu fico por aqui. Até mais.